Depois que estabelecemos a seita da aranha sagrada, decidimos ter Andura como a força principal. Espere um minuto. O que você acabou de dizer não parece estar incluído em nossa cooperação. É mesmo? Eu agarrei a mão de Andura. Esse ato a deixou um pouco tímida. Não recuse tão rápido. Não recuse. Você quer aproveitar a oportunidade para retaliar os goblins? Uma Andura envergonhada soltou minha mão. O que você quer dizer? Quando eu disse a ela que, contanto que a seita da aranha sagrada se mantivesse firme, então você poderia lidar com aqueles crentes goblins à vontade. E Andura pareceu achar que o que eu disse fazia sentido. Ela já começou a fantasiar sobre como retaliar aqueles goblins naquela hora. Mas seus pensamentos não são tão simples. Andura ainda está pensando em como usar aqueles crentes para anular sua magia de contrato. Sua magia de vida pode extrair uma pequena parte da força vital. Então, contanto que haja pessoas suficientes, ela pode acumular poder suficiente para anular a magia. Mas como seus pequenos pensamentos poderiam me enganar? Eu já vi claramente suas intenções através do aviso do painel. Ela ainda está pensando em como anular a magia de contrato até agora. Então, chegamos a uma cooperação, cada um com sua própria agenda secreta. Nesse momento, Lin Xiaoyun expressou dúvidas sobre o plano. De acordo com as informações coletadas anteriormente, o reino dos goblins é dominado por uma única religião. A lavagem cerebral e o controle do povo criaram raízes profundas. Nossa nova seita pode ser diretamente erradicada como uma seita herética. Lin Xiaoyun mal tinha terminado de falar, quando Andura disse imediatamente: se vocês querem expandir sua influência, seu alvo pode ser o Distrito Inferior. O Distrito Inferior? Que lugar é esse? Perguntamos em uníssono. Andura então se posicionou para nos explicar. Dentro do reino dos goblins, há uma grande diferença entre ricos e pobres. Dividido entre o Distrito Superior e o Distrito Inferior. Os goblins que vivem no Distrito Superior são todos ricos. Ou nobres. Enquanto os goblins que vivem no Distrito Inferior são tratados apenas como alimento para o Distrito Superior. Os goblins do Distrito Inferior sempre foram oprimidos pelo Templo Real, vivendo no limite da vida e da morte. Por isso, eles são facilmente atraídos por novas crenças. Depois de dizer isso, Andura tinha uma expressão de triunfo no rosto. Afinal, ela era um ídolo durante os anos em que foi aprisionada pelos goblins. Eu planejo me infiltrar na cidade. Enquanto esta pílula de substituição ainda for eficaz. Então, me separei de Lin Xiaoyun e dos outros. Contanto que a barra de progresso da missão cresça, significa que causei uma grande comoção na cidade. Mas eu procurei pela cidade por um longo tempo e não tinha ideia de onde era a entrada para o Distrito Inferior. Andura só sabia da existência do Distrito Inferior, não de como chegar lá. Nesse momento, a irmãzinha Piu Piu reagiu de repente. Ela parecia ter sentido um cheiro especial. Um cheiro de corrupção que não combinava com esta cidade. Sob a orientação da irmãzinha Piu Piu, encontramos com sucesso a entrada para o Distrito Inferior. Realmente levou um bom tempo para chegar aqui. Olhando para a aparência do Distrito Inferior, de fato correspondia ao que Andura descreveu. Nesse momento, a cena à minha frente chamou minha atenção. Todos os goblins à frente estavam reunidos. No centro da multidão, um goblin estava chicoteando um goblin idoso. Os goblins ao redor estavam todos tão assustados que não ousavam se mover. Ninguém se atreveu a dar um passo à frente para impedi-lo. Apenas porque esses goblins não reuniram bilhetes de expiação suficientes. Eles foram espancados. Nesse momento, uma goblin fêmea se adiantou. Sua filha estava doente. O xamã do templo disse que, se ela reunisse 10 bilhetes de expiação, ela poderia orar ao Deus para curar sua filha. Mas mesmo depois de reunir o suficiente, o xamã do templo simplesmente disse: sua filha é pecadora. 10 bilhetes de expiação não são suficientes. E a dispensou. Ouvindo isso, o último vislumbre de esperança no coração da mãe Goblin foi estilhaçado. Mas, nesse momento, o xamã do templo Goblin teve outra ideia. Ele se interessou por esta mãe Goblin. Um pensamento perverso surgiu em seu coração. Ele disse à mãe Goblin para ir ao templo. Para encontrá-lo. Ele mesmo oraria pela garota Goblin. Esta oração era exaustiva e trabalhosa. Exigia o consentimento da mãe Goblin.
Ele disse a ela para pensar sobre isso e depois ir ao templo para encontrá-lo. Todos entenderam o significado por trás de suas palavras. Mas este é o destino dos goblins do distrito inferior. Que direito eles têm de escolher? Eles usaram toda a sua força apenas para sobreviver. Uma velha goblin também veio persuadir a mãe a desistir. Mas é a filha dela. Como ela poderia suportar fazer isso? Mesmo que houvesse apenas um pingo de esperança. Naquele momento eu apareci diante delas. Esta era a oportunidade que eu estava esperando. Para atrair fiéis. Eu os abençoei em nome do mensageiro de Deus. Eu liberei a magia de cura de Andura. Eu proclamei a eles que esta era a resposta da aranha sagrada. Ao apelo deles, eu realizaria um milagre e concederia o fogo sagrado da cura. Uma chama verde. Instantaneamente cercou o corpo da garota Goblin. Os goblins ao redor pensaram que eu ia machucá-la, mobilizando os aldeões e prontos para atacar. Mas eles foram imediatamente parados pela velha Goblin. Sob o efeito da magia de cura de Andura, os ferimentos da garota estavam visivelmente se curando em um ritmo rápido. Vendo os ferimentos de sua filha se curarem, as lágrimas da mãe corriam incontrolavelmente. Neste momento, o painel do sistema se acendeu diante dos meus olhos novamente. Corroer a fé. Começando pelo distrito inferior. Faça os goblins perderem a fé no templo. Recompensa de 100 pontos de caos e 100 créditos. Acontece que fazê-los perder a fé no templo também poderia aumentar os pontos de caos. Então a primeira aparição desta chama da vida não poderia falhar. Eu então fiz Andura projetar magia no padrão de uma aranha, mostrando a esses goblins do distrito inferior uma nova seita. Sob o efeito da magia de cura, os ferimentos da garota foram curados em pouco tempo. A mãe Goblin segurou a filha em seus braços com entusiasmo. Eu nunca pensei que um dia salvaria goblins ativamente. A recompensa que eu queria não era muita. Apenas que se tornassem obedientemente o modelo para eu reunir mais pontos de fé. Depois de realizar o feitiço de cura na frente dos goblins do distrito inferior, mesmo que o efeito da minha pílula de substituição passe, o feitiço de cura que eu lancei já foi visto como um milagre por eles. Eu os abençoei em nome da seita da aranha sagrada, despertando instantaneamente a adoração deles. Depois, eles arranjaram uma acomodação temporária para mim. Afinal, se eu quisesse continuar na cidade, eu precisava de um lugar para ficar. Naquele momento, um cristal demoníaco caiu de repente da Goblin fêmea, que estava limpando minha morada. No começo eu não reconheci o que era. Apenas para ouvir a Goblin me dizer que este era um pedaço de minério que ela obteve enquanto minerava na minha sombra. Andura reagiu de repente a este cristal demoníaco. Parece que ela estava me sinalizando para ficar com este cristal demoníaco. Mas a Goblin viu meu interesse neste cristal demoníaco e me deu diretamente. Depois que a Goblin saiu, Andura imediatamente mostrou interesse no cristal demoníaco. Eu te ajudei tanto. Não é pedir muito por uma recompensa, certo? Eu quero esse cristal demoníaco na sua mão. De qualquer forma, é inútil para vocês humanos. Neste ponto, eu vi um aviso no painel do sistema. Parece que este cristal demoníaco é muito importante para ela. Mas eu não tinha intenção de simplesmente dar a ela. Talvez eu também pudesse usá-lo. Vendo que eu não daria, Andura ficou com raiva. Ela me empurrou para o chão. Não brinque com isso. Seu único uso é para carregar poder mágico e aumentar a resistência durante o combate. Eu chamei apressadamente a irmãzinha Pil para detê-la. Ouvindo-a, essa habilidade de carregar poder mágico é exatamente o que eu preciso. Vamos fazer um acordo. Você me ajuda mais uma vez. O próximo cristal demoníaco minerado por estes fiéis será seu. Que tal? Mas Andura não confiou muito em minhas palavras. Já que ser insistente não vai funcionar, vou tentar uma abordagem mais suave. Querida irmã Andura, como você pode ter a coragem de recusar? Alguém tão fraco e lamentável como eu, afinal, eu sou o rei de me fazer de coitado, será que consigo te conquistar assim? Embora a atitude de Andura tenha sido um tanto resistente no início, ela finalmente se rendeu ao meu belo plano e eu pedi para ela ajudar. A esculpir um círculo mágico no cristal demoníaco, eu desenhei a forma do círculo mágico no chão.
Mas quando Andura viu o círculo mágico, ela disse que não funcionaria. Eu perguntei por que ela disse que este círculo mágico era semelhante ao usado na caverna antes. Ele absorve energia, depois a condensa e a transforma. Ela realmente entende de magia. Ela deduziu sua função a partir de apenas um círculo mágico. Mas ela também disse que este círculo mágico não pode funcionar neste cristal demoníaco, porque o cristal demoníaco é como um recipiente. Este cristal demoníaco é muito pequeno. Ele não consegue suportar o poder mágico que este círculo traria. Ela conseguiu se tornar um recipiente no círculo mágico no início por causa de sua própria vitalidade forte. Para aguentar neste momento, Andura pegou uma pedra para demonstrar se você esculpir à força um círculo mágico neste cristal demoníaco. Em apenas 15 minutos este cristal demoníaco seria estourado pelo poder mágico, não sobrando nada. Eu não esperava que os princípios mágicos deste mundo fossem tão estranhos. Mas são bastante razoáveis. Andura disse que se você quiser suportar o poder mágico deste círculo mágico, você precisaria de pelo menos 4 cristais demoníacos tão grandes quanto eu. Bem, nesse momento um goblin veio me trazer comida. Olhando para a comida que o goblin trouxe, obviamente não é algo que humanos possam comer. Eu senti que uma mordida me mataria na hora. Bem, quando o goblin estava me servindo a comida, uma explosão repentina soou do lado de fora. Nós saímos às pressas. Todos os goblins foram atraídos pela explosão. O problema ocorreu longe daqui. Mas eu não esperava que afetasse este lugar. Nós vimos uma coluna de fumaça preta vindo da área de mineração. O goblin queria ir verificar a situação, porque havia outros lá dentro. Muitos de sua espécie poderiam estar feridos. Eu a parei naquele momento pedindo para ela me levar junto se eu pudesse realizar milagres neste momento. Então certamente haveria mais seguidores, mas antes de sair eu ainda precisava esconder minha aparência e fui para a mina verificar a situação. Grande aranha sagrada, por favor, salve-o. Se você puder curar meu irmão mais velho, estou disposto a ser seu seguidor mais devoto. Apenas curando esses goblins feridos, eles se tornarão os seguidores mais devotos da aranha sagrada da seita. Em pouco tempo eu já havia conquistado 39 seguidores, mas Andura sempre tinha segundas intenções toda vez que ela curava um goblin. Ela extraía parte da força vital deles para seu próprio uso, sempre pensando em como acumular poder mágico para quebrar o contrato. Embora ela tenha curado aqueles goblins, era claramente evidente que eles haviam envelhecido, mas eu não me importo com isso. Afinal, é a magia de contrato do Deus antigo. Mesmo que ela acumule muito poder mágico, ela não será capaz de quebrá-lo. Depois de curar centenas de uma só vez, eu deixei Andura voltar para descansar. Nesse momento eu vi no painel do sistema que, embora nosso grupo tivesse ganhado 100 pontos de caos, ficando em primeiro lugar, avançou apenas 0,01% do progresso. Isso não significa que eu preciso de 1 milhão de pontos de caos para preencher o progresso do caos. Bem, nesse momento uma goblin fêmea entrou de repente. Senhor enviado divino, esconda-se comigo rapidamente. Acontece que os goblins da gangue dos ossos estavam aqui para cobrar taxa de proteção. Eu perguntei curiosamente: vocês todos não veneram o templo aqui porque existe uma gangue dos ossos? Acontece que não há apenas um templo neste distrito da Cidade Baixa. Neste distrito inferior, além do templo, existem 3 gangues além do templo. A gangue unida é a maior e também existe a gangue dos ossos. E a Associação das Heroínas e a Gangue dos Ossos está no comando desta jurisdição. Hoje o chefe da Gangue dos Ossos veio pessoalmente. E este goblin segurando um cachimbo é o chefe da Gangue dos Ossos. Nesse momento fiquei surpreso ao descobrir que a armadura de braço deste goblin estava na verdade incrustada com cristal demoníaco. Eu vi o chefe da Gangue dos Ossos. Por causa do colapso da mina, ele culpou os mineiros goblins por todas as perdas, desta vez esmagando a cabeça de um dos goblins com a mão, deixando os goblins ao redor imediatamente perplexos. O chefe da Gangue dos Ossos não se importava com as vidas desses goblins. Aos olhos dele nada era mais importante que dinheiro. No entanto, o sistema também me avisou que ele parece saber a origem do cristal demoníaco. Parece que terei que segui-lo discretamente. Para encontrar a fonte do cristal demoníaco, esgueirar-se atrás dele não deve ser muito perigoso. Ele deixou alguns subordinados aqui para supervisionar os goblins e a limpeza da mina. Então ele levou o resto de seus homens para verificar as outras minas. Eu cumprimentei a Carrie e disse para ela voltar primeiro, pois tinha alguns assuntos para resolver. Então eu segui furtivamente o chefe da Gangue dos Ossos. Seguindo por todo o caminho, eu descobri que o chefe da Gangue dos Ossos, Andrew, era realmente perverso. Em cada mina ele espancava qualquer goblin de que não gostasse. Até os vendedores do distrito inferior eram submetidos à sua brutalidade. Eu também subestimei o tamanho deste distrito inferior. Depois de rastreá-lo por 2 cavernas seguidas, senti que minhas pernas iam quebrar. Mas esta terceira caverna despertou minha curiosidade. Em comparação com as cavernas anteriores, esta caverna não tinha nenhum único goblin cavando. Isso obviamente não estava certo, dada a obsessão desse cara por dinheiro. Por que ele deixaria um veio rico inexplorado? A menos que os minerais nesta caverna fossem os cristais demoníacos que não podem ser trocados por bilhetes de resgate.
Por isso não estavam dispostos a investir recursos na mineração quanto ao cristal demoníaco. A Dora tem mais conhecimento. Então eu chamei a Dora para dar uma olhada. Não esperava que ela ainda estivesse com cara de sono. Perturbar o sonho de um lagarto assim não é a primeira ou segunda vez. Se você não me der uma explicação perfeita, eu vou te estrangular. Eu imediatamente disse a ela que talvez tivesse encontrado uma mina de cristal demoníaco ao ouvir sobre a mina de cristal demoníaco. A Dora pareceu chocada. Uma mina de cristal demoníaco, como isso é possível? Cristal demoníaco é algo tão raro. Mas ela também pareceu sentir um traço da magia do cristal demoníaco na caverna. Imediatamente ela lançou um feitiço lagartos de pedra. Eles naturalmente têm a habilidade de sentir as linhas de lei, detectando diretamente toda a escala do subterrâneo. De cristais demoníacos eu imaginei que haveria muitos cristais demoníacos na caverna, mas depois da detecção, eu não esperava que houvesse tantos. Mãe Terra, essas criaturas ignorantes que não entendem o valor dos cristais demoníacos. Ter uma mina de cristal demoníaco tão grande em seu território é simplesmente um desperdício de recursos. De acordo com a descrição anterior do sistema de cultivo, se a Irmã-Aranha evoluísse com sucesso, ela também poderia ter magia de batalha. Então nessa hora eu não poderia criar um conjunto de equipamentos de cristal demoníaco para ela? No entanto, a entrada da caverna é guardada por goblins. Se fossem apenas um ou dois não seria um problema, mas se um grupo fosse convocado, seria difícil de lidar. E não só isso, mesmo que os obtivéssemos furtivamente, o trabalho de fabricação subsequente seria grande demais. Se a gangue dos ossos descobrisse durante o processo de criação, também seria problemático. Então a ideia de roubá-lo secretamente não é mais viável. Precisamos pensar em um método mais à prova de falhas. Mas com nossa sabedoria humana de milhares de anos, eu logo pensei em uma boa ideia. No caminho de volta eu já tinha traçado o plano. Pedi para Carrie me ajudar com uma coisa. Fazer os goblins criarem uma estátua da aranha sagrada e promover amplamente o milagre da seita da aranha sagrada, curando os goblins mineradores feridos. De acordo com meu plano, este assunto certamente chegaria aos ouvidos do líder da gangue dos ossos, e quando ele visse a estátua que eu preparei, o plano já estaria na metade do caminho para o sucesso. Era uma estátua enorme esculpida em cristal demoníaco. Bedro soube da existência da seita da aranha sagrada por seus subordinados. Essa coisinha pode curar a dor. O feito da seita da aranha sagrada curando os goblins havia tocado profundamente as pessoas. O grande xamã do templo tinha se ferido recentemente. Bedro planejava oferecer isso como um presente. Se ele pudesse curar a doença do grande xamã, ele poderia ganhar a atenção dele. Me diga que recompensa você quer? Mas antes que seu subordinado pudesse terminar de falar, Bedro o matou na hora. Esta é toda a minha riqueza. Você realmente acha que merece algo só por ser educado comigo? Você realmente não conhece as regras. Bedro olhou para suas pilhas de minério. Ele estava relutante em usar sua riqueza para construir uma estátua para apresentar ao grande xamã. Mas ele pensou na mina de cristal demoníaco que havia descoberto. Esses minérios eram inúteis para ele. 10 dias depois, Bedro construiu uma estátua gigante da irmã do pequeno Shirpo usando a mina de cristal demoníaco. E a ofereceu ao templo. Mas o mensageiro do templo parecia confuso. Bedro imediatamente mandou seus homens demonstrarem para o mensageiro o poder de cura de orar para a aranha sagrada. Os goblins feridos oraram sob a estátua por um longo tempo. E nada aconteceu. Esta é a aranha sagrada milagrosa que você disse que curaria? Antes que Bedro pudesse explicar, ele foi diretamente expulso do templo pelo mensageiro. E eu estava esperando por eles nas sombras. Se o templo já o abandonou, por que não considera colaborar comigo? Eu apareci diretamente em forma humana diante de Bedro. Vendo um humano aparecer, os olhos de Bedro brilharam. Vão amarrá-lo. Quero levá-lo ao xamã para ganhar seu favor. Mas eu não estava nem um pouco preocupado. Eu pedi para Endura projetar a imagem da seita da aranha sagrada com magia, fingindo ser um milagre. E isso o subjugou. O milagre da seita da aranha sagrada reapareceu, intimidando diretamente os membros da gangue dos ossos. Até Bedro ficou chocado. Mas Bedro era muito ganancioso. Eu afirmei a eles que colaborar comigo poderia aumentar sua riqueza. Isso finalmente fez Bedro hesitar um pouco. Eu disse a ele que tinha uma maneira de fazer os goblins mineradores trabalharem mais. Claro que eu também poderia fazer todos eles se voltarem contra ele. Mas Bedro era muito arrogante, se gabando descaradamente. Contanto que eles tivessem pensamentos rebeldes, ele mataria um por um.
Eu claro sabia que ele era impiedoso e poderia fazer o que disse. Mas se todos os goblins em sua jurisdição se rebelassem, você poderia matar todos eles? Bedro certamente não ousaria. Se ele matasse todos, não sobrariam goblins para minerar para ele. Eu sabia que ele não ousaria. Então é claro que ele não teve escolha a não ser cooperar comigo. Eu o fiz colocar uma estátua gigante em frente à área de mineração. Ele perguntou confuso para que era isso. Eu sou o mensageiro da aranha sagrada. Você precisa perguntar por que uma estátua é feita para a aranha sagrada? Embora Bedro ainda estivesse em dúvida neste momento, ele fez como eu disse. Na manhã seguinte, bem cedo, uma estátua enorme já estava de pé em frente à área de mineração. Os goblins que vinham para o trabalho todos notaram a estátua. Eles imediatamente correram para se ajoelhar e orar diante dela. Parece que agora só precisamos esperar pelo acúmulo de poder da fé. Ontem eu pedi para Endura se esconder secretamente atrás da estátua e esculpir uma matriz de coleta de espírito na estátua. Agora, só precisamos esperar por 10 dias para absorver o poder. Agora, de acordo com o pedido do mensageiro, aquelas criaturas inferiores estão adorando a estátua. A produção da mineração vai dobrar em breve, como o mensageiro prometeu? Isso tudo requer um processo, você precisa ter paciência suficiente. Depois de orar para a seita da aranha sagrada por 7 dias, a produção dos mineiros não aumentou, fazendo Bedru questionar. Agora é o momento em que a estátua está acumulando poder. Você esperou tanto tempo, vai abandonar todos os esforços anteriores só porque não tem paciência? Me dê mais 3 dias. E eu garanto que você verá resultados. Sob a tentação do lucro, Bedru concordou em nos dar mais 3 dias, no entanto, ele mandou seus subordinados me vigiarem durante esses 3 dias. Mas contanto que pudéssemos ganhar tempo para acumular poder, isso seria o suficiente. Quando a hora chegasse, deixar a pequena irmã pássaro absorver o poder na estátua de pedra nos daria confiança suficiente para lidar com Bedru. Mas inesperadamente, 3 dias depois, o poder acumulado na estátua de pedra não chegava nem a 20%. Parecia que Bedru havia pressentido algo e impediu intencionalmente seus subordinados de adorar. Neste momento, Bedru também correu até nós cheio de fúria. Agora que 10 dias se passaram, a produção da minha mineração não aumentou, mas diminuiu. É hora de acertar as contas. Foi você quem primeiro restringiu seus subordinados de adorar a estátua. Como pode me culpar por não cumprir minha promessa? A razão pela qual não há movimento agora é que o poder acumulado não é suficiente. Mas este Bedru não deu atenção à minha explicação e, brandindo seu machado gigante, ele atacou com seus seguidores. Eu não tive escolha a não ser primeiro extrair o poder da estátua de pedra e deixar a pequena irmã pássaro lidar com seus subordinados. E eu simultaneamente lancei as habilidades para aumentar o moral em diferentes formas, mesmo a divindade aproveitando a oportunidade para atacar Bedru. Mas para minha surpresa, este golpe, contudo, apenas arranhou a superfície. De fato, estar 2 níveis acima era uma diferença muito grande. Bedru ficou furioso e atacou a pequena irmã pássaro. Enfrentando loucamente um oponente mais de 2 níveis acima, a pequena irmã pássaro foi severamente espancada. Felizmente, a magia de cura de Endura estava lá para dar suporte. Mas sob o ataque intenso de Bedru, a arma da pequena irmã pássaro se partiu. Estava acabado. A pequena irmã pássaro foi gravemente ferida por Bedru, agora ela mal se aguentava. Até sua arma estava quebrada mesmo com a magia de cura de Endura. Não conseguiria aguentar. Será que íamos morrer nas mãos de Bedru hoje? Depois de lidar com a pequena irmã pássaro, Bedru veio direto para nós. Embora tivéssemos a magia de cura de Endura, ela não conseguia suportar seus golpes. Bem quando o ataque de Bedru estava a centímetros de distância, eu imediatamente quebrei um bastão de incenso hipnotizante. Este incenso hipnotizante podia hipnotizar o oponente. Por 1 minuto, com base na diferença de força mental, Bedru, que foi afetado pelo incenso hipnotizante, foi levado a adorar a estátua da pequena irmã pássaro de acordo com minhas instruções, aumentando imediatamente o progresso para mais de 20%. O que aconteceu? 1 minuto depois, Bedru acordou do incenso hipnotizante. O que você fez comigo? Quer saber? Eu te conto depois que você morrer. Bedru, enfurecido e derrotado, avançou, mas naquele momento uma arma oculta repentina interrompeu a ação de Bedru. Acontece que a pequena irmã pássaro, gravemente ferida, havia sido curada por Endura. Não apenas isso, o progresso de fé recém-aumentado permitiu que a pequena irmã pássaro subisse para o nível 2. E por que sua arma foi quebrada?
Ela até ganhou uma nova habilidade. Você ainda consegue ficar de pé? Verdadeiramente um profundo laço de mestre e servo. Por que não esmagar você primeiro, pequena aranha? Quem será esmagado ainda não se sabe. Deixe-lhe ver do que você é capaz, irmãzinha Chirp. A irmãzinha Chirp imediatamente circulou ao redor de Bedru em alta velocidade, cobrindo Bedru continuamente com teia de aranha. Então ela vê a oportunidade de atacar Bedru. Mas Bedru parece surpreso, mesmo que ele tenha visto os movimentos dela claramente. Ele não conseguiu bloquear o ataque. Graças a você, a irmãzinha Chirp aprendeu uma nova habilidade. Teia de aranha da estagnação. Contanto que haja teia de aranha, a agilidade será reduzida pela metade. Mesmo que você veja o movimento, não consegue acompanhar. Mas Bedru não estava com medo algum. E daí? Contanto que eu limpe a teia de aranha, você ainda vai morrer. Mas nós não daríamos a ele essa chance. A irmãzinha Chirp instantaneamente lançou inúmeras lâminas, despedaçando Bedru diretamente.